Bom dia a todos, um bom dia especial a vocês que optaram agora pela manhã por estar conosco aqui nesse programa, no programa Luz da Manhã. Quero agradecer a oportunidade de estarmos mais um dia aqui para podermos falar, fazermos reflexões a respeito de conceitos trazidos pelo Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão da doutrina espírita. E hoje nós temos a grata satisfação de receber um grande amigo, que é escritor, trabalhador da Casa Espírita, um estudioso aprofundado dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso companheiro Marcos de Mário. E como sempre, né, para que a gente não perca nenhum minuto e para que a gente aproveite todos esses minutos, eu já quero passar direto a palavra para o Marcos. E já porque o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante. Ele vai tratar a respeito da empatia, mas não a empatia para todos, com um olhar específico de como ensinar e por quê, e se é importante ensinar o sentimento de empatia para as nossas crianças, né? Pensando aí, obviamente, no nosso futuro, enquanto coletividade. Marcos, já quero te passar a palavra te perguntando, empatia, o que é esse conceito de empatia? Para que ele serve? Muito bem, Luíde, um abraço a você, um bom dia a todos. A empatia tem dois significados. Quando falamos de empatia, nós estamos falando daquele sentimento, primeiro, de saber se colocar no lugar do outro. Então, esse é o primeiro significado de empatia. Então, aprender a saber se colocar no lugar do outro. Mas não basta isso. Nós temos o segundo significado, que é saber sentir o outro. E isso está faltando muito. Entre nós adultos, e automaticamente, porque somos os responsáveis pela educação das crianças, nós temos assistido isso faltar com as crianças. Ou seja, muitos espíritos que estão aí reencarnando e passando pelo período infantil estão mostrando para nós que não sabem se colocar no lugar do outro e não sabem sentir o outro, ou seja, o sentimento do outro. E a empatia, ela tem tudo a ver com o grande ensino de Jesus, que é um dos pilares essenciais da educação, que é aprendermos a fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Então, Jesus, já 2000 anos atrás, já trazia para nós o conceito bem amplo e profundo da empatia. E é preciso trabalhar a empatia para que possamos combater a indiferença, a insensibilidade, que, na verdade, são filhas do egoísmo, quando olhamos apenas para nós. Então, a empatia tem esses dois significados: saber se colocar no lugar do outro e saber sentir o outro. Até aproveitando essa sua colocação da definição da empatia, né? Sentir e se colocar no lugar do outro, nós, enquanto coletividade, né, passamos por um chamamento ao desenvolvimento da empatia alguns anos atrás, né, um chamamento coletivo, né? Quando nós, enquanto coletividade, né, enquanto núcleo de espíritos que desenvolvem num orbe, que evoluem num orbe, né, fomos chamados a testemunhar a empatia que havia em nós, né, no advento da pandemia. Porque naquele momento, né, salvo eu esteja enganado, nós fomos convidados a respeitar o outro, a cuidar daqueles que não têm ou que tinham algum tipo de dificuldade, a pensar no outro, a perceber que o outro não tinha condição de, por exemplo, ficar em casa, mas eu precisava. Então, a pergunta é, antes da gente entrar especificamente na questão das crianças, né?
será que nós, enquanto coletividade, estamos entendendo a importância desse chamamento? Ou será que nós teremos que ser chamados novamente ao testemunho de uma forma um pouco mais direta? Não sei se há uma forma mais direta, mas uma forma mais dura pela falta do desenvolvimento dessa empatia. Bem, nós deveríamos ter entendido, ou deveríamos estar entendendo, mas não foi o que aconteceu, é o que nós estamos observando. A pandemia, apesar da sua crueldade, de todo o sofrimento que provocou, não conseguiu, com maior profundidade, mexer com o nosso egoísmo e nosso orgulho. Tanto que estamos assistindo uma onda mundial de negação desse sentimento de empatia, chegando-se até mesmo ao verdadeiro absurdo de negar a existência do vírus e da pandemia. Infelizmente, nós estamos demasiadamente insensíveis e indiferentes e olhando apenas para nós mesmos. E desde que não aconteça comigo, eu não estou nem aí com o que esteja acontecendo com os outros. É a nossa falta de amor. E o Espiritismo vem ampliar com bastante profundidade isso. Primeiro, mostrando que, no caso específico da pandemia do coronavírus, ela não aconteceu por acaso, não foi uma coisa fortuita, mas foi o acúmulo dos nossos atos aqui na Terra, foi a consequência do que estávamos fazendo, depreciando a nossa própria vida, a natureza, renegando a lei divina, porque tudo funciona como uma espécie de lei de consequências, ou lei de causa e efeito. Jesus foi muito claro, né? A cada um será sempre dado segundo as suas obras. E isso o Espiritismo explica com bastante perfeição. Então, veio a pandemia para mexer conosco, é a grande verdade, para que pudéssemos fazer um despertamento moral, espiritual, mas poucos realizaram. Nós estamos vendo agora, né, o retorno, né, já de algum tempo, à vida normal que tínhamos antes da pandemia, e estamos vendo as pessoas se entregarem a todos os vícios, a todas as paixões, exatamente como faziam antes da pandemia. Bem, Deus, nosso Pai, está nos olhando. A lei divina, ela funciona de forma natural. Pode ser que tenhamos algum outro evento de forma mundial que venha nos abalar novamente? Sim, isso é possível. Allan Kardec, no último capítulo de A Gênese, o capítulo 18, quando ele fala sobre os sinais dos tempos, ele lembra que o nosso planeta não precisa mais passar por convulsões geológicas mundiais para a transformação do próprio planeta. Não, mas que nós teríamos ciclos de revoluções de ordem moral, porque nós estamos intelectualizados. Nós somos uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas moralmente falando, nós estamos muito abaixo do desenvolvimento que já deveríamos ter feito. Então, se continuarmos a negar os próprios mecanismos da vida, da lei divina, se não nos sensibilizarmos, se não começarmos a trabalhar o desenvolvimento do senso moral, estamos sujeitos, sim, a termos alguma convulsão moral, né, mundial, para que talvez possamos definitivamente despertar. Mas a tese do Espiritismo é que nós podemos evitar isso se mergulharmos na educação moral das novas gerações. Mas não temos feito isso. A educação atual, tanto na família quanto na escola, ela deixa muito a desejar, porque está se trabalhando apenas o ensino para a aquisição de conhecimentos. E aquilo que é o mais importante, que é trabalhar os valores humanos, a nossa espiritualidade,
para termos ideais mais profundos do viver, nada disso está sendo trabalhado na educação. Então, nós temos caminho para evitar, entre aspas, aqui uma nova pandemia, ou seja lá o que for. Mas sim, estamos sujeitos a mais um acontecimento dessa magnitude se não começarmos a trilhar uma nova rota. Marcos, é muito interessante essa colocação que você faz. Você faz um apanhado geral, né? Nos mostrando a nossa responsabilidade, porque pode parecer para alguns, né, que esses eventos, né, de chamamento coletivo, nos parecer como um castigo de Deus. E a doutrina espírita vem mostrar para nós que o caminho é totalmente diverso desse, porque vem nos exaltar a importância da dor, né, como uma das advindas das nossas escolhas, né? E aí, nesse sentido, Marcos, ensinar empatia às crianças, talvez seja esse o antídoto de longo prazo que vai fazer com que nós, enquanto coletividade, consigamos de fato adentrar em regeneração? Luiz, você tocou agora numa questão muito importante, que você falou em longo prazo. O grande problema que nós temos com os nossos políticos e também com os nossos educadores é que eles querem trabalhar no curto prazo. Eles estão olhando para o hoje e o amanhã, que é o amanhã mesmo, imediato. Então, quando apresentamos a proposta espírita da educação moral, que engloba o ensinar a empatia, percebe-se logo que esse é um projeto pedagógico de transformação dos indivíduos e da sociedade de médio e longo prazo. E parece que ninguém está a fim de esperar 20, 30 ou 50 anos para começar a colher os resultados. E assim esse trabalho vai sendo adiado, ele vai sendo deixado de lado, mas a situação social vai se complicando. Imagine, Luiz, e todos que estão nos acompanhando, se nós já estivéssemos empregando a educação moral há 100 anos. O Espiritismo tem pouco mais de 160 anos de existência, trabalhando a tese da educação moral. Mas vamos colocar aqui 100 anos. Se em 100 anos nós já estivéssemos nos aplicando na família, na escola, nas instituições religiosas, nas instituições públicas, organizações civis, etc., trabalhando a educação moral das novas gerações, nós já teríamos 3, 4 gerações que já teriam recebido a educação moral e teriam desenvolvido, bem ou mal, num grau maior ou menor, a empatia. Ou seja, nós já teríamos aí de 3 a 4 gerações que estariam no esforço de sentir o outro e saber se colocar no lugar do outro. A nossa humanidade, hoje, estaria muito, mas muito melhor. Não teríamos esses quadros de injustiça social, de miséria, doenças, guerras, violência de toda ordem. Tudo isso já teria sido bastante minimizado e teríamos dado um passo grandioso para sairmos da classificação de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde haverá o predomínio do bem, o que não acontece ainda nos dias atuais. Então, ensinar a empatia para as crianças, com certeza, é um trampolim muito grande para essa regeneração da humanidade. E isso precisa começar no lar. Sempre lembrando, o lar é a primeira escola. Eu estive recentemente numa festa de aniversário infantil do meu neto, um dos meus netos, e
pude observar a garotada e os seus pais, e os adultos. E foi entristecedor, porque a maioria não estava nem aí com o que as crianças faziam ou deixavam de fazer, seja lá com os brinquedos, com as brincadeiras, ou com as outras crianças, naquela interação da festa infantil. Todo mundo estava ligado ao glamour das fantasias, das brincadeiras, das músicas. Mas eu observei muitas crianças que simplesmente não obedeciam os pais, que faziam o que bem entendiam, egoisticamente, e que não sabiam compartilhar as coisas com os seus colegas ali na festa. E, normalmente, isso é levado para dentro da escola. Ou seja, nós estamos vendo uma nova geração, porque eram crianças, a sua maioria na faixa etária dos 3 até os 9, 10 anos, nós estamos vendo toda uma geração que não está aprendendo a empatia, não sabe se colocar no lugar do outro, não sabe compartilhar com o outro e, claro, não sabe sentir o outro, mas exige tudo para si. Acha que é o rei ou a rainha do mundo. E os pais precisam tomar muito cuidado com isso. Temos que trabalhar urgentemente a empatia, porque essas crianças, que são espíritos reencarnados, que trazem tendências de caráter desenvolvidas ao longo das existências, essas crianças vão se tornar jovens, que vão se tornar adultos, e essa será mais uma geração lançada na corrente social, egoísta, materialista, como, aliás, é a afirmação de Allan Kardec, no comentário que ele faz à questão 685A de O Livro dos Espíritos. Diante desse quadro, nós temos que nos espantar pelo que está acontecendo aqui na sociedade humana? Não. Mas temos um caminho. Trabalhar essa empatia urgentemente e começar a modificar a filosofia e a ação educacional para adentrarmos, de fato, na educação moral. Então, a empatia humaniza, a empatia sensibiliza, a empatia conscientiza. E é isso que nós estamos precisando com urgência. Marcos, enquanto você vai falando, eu vou tentando anotar aqui o máximo de pontos possíveis, mas a sua fala, ela abre uma série de caminhos e de vertentes para que a gente possa estar refletindo nesse tema, que é um tema extremamente denso. Então, você começa falando ali de 3 entes que são responsáveis, digamos assim, num olhar mais raso, mas de certa forma também, não posso nem dizer que é um olhar raso, mas um olhar superficial, digamos assim, nesse processo de transformação social, olhando as nossas crianças ali como a matéria-prima que a gente tem pensando no longo prazo, né? Para transformar, para criar para favorecer a chegada desse mundo de regeneração, onde o mal ainda existe, mas ele é superado grandemente pelo bem. Você coloca ali 3 figuras, né? A política no sentido... Política com P maiúsculo. O pensamento, a arte do diálogo, a arte da construção, a arte do pensar coletivo. É dessa política que você está falando, né? Fica claro na sua fala. Você fala dos educadores, dos professores, como também essa outra parte que vai fazer esse burilamento educacional e o despertar do interesse de uma série de assuntos. E aí você coloca a família. Então você coloca esses 3 atores aí como artífices necessários para a construção desse futuro que nós almejamos em relação às próximas gerações. Você faz uma colocação muito interessante, que se nós
houvéssemos iniciado essa educação moral, a valorização muito mais, não vou dizer mais, mas de tal forma, o desenvolvimento moral aliado ao desenvolvimento intelectual, que é o que a gente vê hoje na questão da preocupação da escolarização, do desenvolvimento das políticas públicas. E aí você coloca o outro artífice, que seria a família. Você faz uma outra colocação associada a isso, a respeito da sua percepção na festa do seu neto. Será que nós, enquanto pais, não temos delegado o olhar mais afetivo, mais cuidadoso com os nossos filhos à tecnologia? Será que nós, enquanto professores, não temos buscado muito mais fazer com que o aluno consiga responder questões de matemática, português, educação financeira, não sei o que lá, e deixado de observar os nossos alunos com um olhar mais empático? Quem é esse aluno? O que ele está trazendo para mim? Por que ele é assim? Por qual que é a dificuldade? E será que nós, enquanto atores políticos dessa construção de longo prazo, não temos pensado muito mais no ter, ao invés do ser? Ou seja, vamos acumular, vamos ficar rico, vamos construir as coisas, vamos fazer isso. Ou seja, será que esses três atores, né? E aí, usando das suas reflexões, será que esses três atores não precisam também entender um pouco mais de empatia para que a gente possa, de fato, chegar lá na ponta e falar, olha, esse é o caminho, porque é o caminho que nós estamos vivendo, nós estamos construindo para nós. Não sei se ficou claro, Marcos. Ficou sim, Luiz, ficou sim. Esse é um tema vasto, né, complexo, mas muito importante. Claro, com certeza que nós adultos temos que estudar a empatia, nós temos que ser mais empáticos, mais humanos. Mas nós somos seres humanos, então você falar, mas como assim? O ser humano precisa ser mais humano? É verdade, porque a humanização, né, do nosso viver, ela está num grau muito baixo. Nós estamos muito indiferentes, insensíveis com os problemas sociais, com a dor do outro, ao ponto de chegar e falar, não estou nem aí, isso não é comigo, não é problema meu, e vai por aí afora, que são falas populares muito conhecidas. Mas é sim. E o Espiritismo nos propicia realizar esse estudo, porque o Espiritismo nos lança na autoeducação. E para realizar a autoeducação, você precisa também fazer o autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático mesmo. Eu tenho uma sobrinha neta, que está com 6 anos de idade. Ela estava aqui em casa e quis subir no meu colo para brincar de cavalinho. Bem, tudo bem. Tá? Que é o cavalinho pocotó, como ela fala. Né? Só que ela começa a brincadeira, né? Não, e começa, vai, seu cavalinho inútil, seu cavalinho isso, seu cavalinho aquilo. Eu parei na hora a brincadeira, falei, opa, olha só, o cavalinho também tem que ser bem tratado. Não é porque ele é um cavalo, né, que você não vai tratar ele bem. Não, mas ele é um inútil, é isso e aquilo. Olha só, o cavalinho está ficando triste, muito triste, porque ele também tem sentimento. Olha, se você precisar do cavalinho, então você tem que saber tratar bem o cavalinho, assim como tem que saber tratar bem as pessoas e tudo o que existe. Vamos lá, você quer passear com o cavalinho? Eu quero. Então, tá bom, para onde nós vamos? Não sei o quê. Mas tem que ir rápido, seu cavalinho inútil. Agora o cavalinho não vai para lugar nenhum. Não vai sair do lugar. Agora ele está até chorando, coitado. Né? Você está falando que ele é inútil. Como é que pode? E aí a brincadeira foi evoluindo, né? Até que ela começou a entender. É uma brincadeira. Uma sobrinha neta no colo aqui do tio-avô. Mas, mesmo na brincadeira, você tem que ensinar. Porque se você não fizer nada e só dar risada, não sei o quê, e ela continua nisso, mas como é que ela vai tratar realmente os animais depois
e as próprias pessoas. Então, esse ente chamado família é importantíssimo na educação moral e no ensinar a empatia, compartilhar com os irmãos as tarefas domésticas, saber também, pouco a pouco, compartilhar com os colegas na escola. Lembrando que na faixa que vai até os 6 anos, é natural que a criança tenha o egocentrismo, ou seja, que ela é o centro da vida. Mas isso vai sendo superado. O problema é que nós temos deixado que o egocentrismo se transforme mesmo em egoísmo. Egoísmo é um vício moral perigosíssimo. E tanto que Kardec pergunta, como podemos destruir o egoísmo, que é a questão 917 do Livro dos Espíritos, e os espíritos superiores são taxativos pela educação moral, a única que pode ir lá na raiz e acabar com o egoísmo. Então, o ensino começa em casa. Então, a família é muito importante. Ah, mas os pais de hoje não sabem ser empáticos e, portanto, não sabem ensinar a empatia. Bom, então, a escola, o centro espírita, precisam chamar os pais. Focando no centro espírita, nós temos o serviço de evangelização, que não deve ser apenas evangelização espírita infanto-juvenil, deve ser evangelização espírita da família. Ou seja, enquanto crianças e jovens estão nos seus estudos, pais, avós responsáveis também devem fazer parte de um grupo de estudo, mesmo dia e mesmo horário. Evangelização da família, para que essa geração de adultos que, quando passou pela infância, passou pela adolescência, não aprendeu o amor ao próximo, possa agora aprender, ou reaprender, porque é um processo de reeducação. E aí entra a escola. A escola é da máxima importância. Mas não é essa escola, que você bem citou, que é onde os professores estão preocupados e agem apenas para transmitir conhecimentos. Mas a culpa não é deles, é do próprio sistema. Porque nas nossas faculdades de pedagogia, os professores são ensinados a ensinar. Eles são ensinados a transmitir conhecimentos. Eles são ensinados a se preocupar com isso. E há todo um sistema que os mantém nessa burocracia. Mas isso precisa ser rompido, e é possível romper. E aí nós podemos romper com esse ciclo, fazendo seminários, palestras, etc., etc., onde nós vamos, então, fomentar o senso crítico. Vamos, então, trabalhar o pensar, a criatividade e a humanização. E aí os próprios professores vão aprender a ser empáticos entre si, com os pais, e, claro, aí vão conseguir trabalhar a empatia com os alunos. E aí nós vamos ao meio político, a política como ciência da administração pública. O que tem acontecido é que nós temos pessoas que estão à frente da política que são egoístas, que são individualistas e materialistas. Por culpa do quê? Da educação que receberam. Essa educação da qual nós estamos falando. Então, tudo se envolve, mas podemos melhorar bastante isso. Basta, povo, como somos, exercermos os nossos direitos de cidadania, fazendo as devidas cobranças, exigindo melhorias. Mas não adianta fazer isso se a educação, lá na família e na escola, não for modificada. Porque aquilo que conseguimos, talvez, corrigir no hoje, nós continuaremos com o problema no amanhã, porque é o que tem sucedido de geração a geração. Por isso, então, voltamos à tecla do espiritismo. Educação moral. Educação moral do espírito, porque eu sou um espírito reencarnado. Eu trago das vidas anteriores toda uma bagagem intelectual, moral, experiências de vida, nada disso pode ser descartado. E o que nós temos percebido é que gerações estão se sucedendo sem uma visão maior da vida, sem entenderem a sua própria espiritualidade. Não tem ideais mais nobres
para o viver. Por isso não conseguem se colocar no lugar do outro e muito menos sentir o outro. Então, é um trabalho conjunto. Família, a escola, as instituições religiosas e, claro, as instituições políticas, mas nessa visão maior de sabermos fazer o bem para todos. Isso lá está na questão 629 do Livro dos Espíritos. O bem só é o bem quando faz bem para todos. Nós vamos alcançar a prática disso com a educação moral. Muito bom ouvir. É muito bom fazer essas reflexões tão profundas, né? A respeito, pensando no nosso futuro, né? Eu sempre gosto, Marcos, de pensar em nós, enquanto sociedade, né? Como uma coletividade, né? Eu gosto de fazer uma alegoria, né? Como se cada um de nós fosse uma célula de um corpo, responsáveis por atuar dentro das nossas jurisdições ali, mas toda a nossa atuação vai influenciar esse corpo, né? E aí a gente, com esse princípio de sociedade, né? E aí, quando a gente vai falar de empatia, e a gente vê esses núcleos celulares que, imagino eu, né, nessa imagem, que estão associadas, por exemplo, a países, né? Então, a gente tem um núcleo que evolui aqui no Brasil, que tem as suas responsabilidades dentro do planejamento espiritual, e aí a gente vê que ainda nos rescaldos do problema da pandemia, a gente, enquanto coletividade, opta por começar uma guerra. Não satisfeitos, né? A gente começa a segunda. E aí, Marcos, o que me assusta, e esse é o pensamento que, de alguma forma, me faz, às vezes, ficar com uma certa dúvida de como nós, neste momento, ainda conseguimos escolher um lado de uma guerra, seja ela a motivação que for, para torcer por A ou B. Ou seja, e aí eu lanço a pergunta para você no sentido de, será que o desenvolvimento dessa empatia, por falta dessa base moral, dessa moralização do indivíduo, não tem sido favorecido de uma forma direta, imediata, pelo mau uso das ferramentas tecnológicas que nós temos, por exemplo, redes sociais? Será que essas ferramentas, né, que nos foram oferecidas, nos foram oportunizadas, né, para que a gente tivesse o desenvolvimento dessa tecnologia, será que, mais uma vez, nós, enquanto coletividade, não estamos fazendo mau uso dessas ferramentas? E isso faz com que nós hajamos, por exemplo, totalmente de uma forma antagônica com aquilo que é esperado pelo Mestre Jesus? Pois é, Luíde. O espírita é um cristão. Portanto, a escolha do espírita é seguir o Evangelho. Nós não temos outra opção, nós não temos outra escolha. O Evangelho é o nosso roteiro de vida, porque o Espiritismo não veio ensinar uma nova moral. O Espiritismo veio resgatar os ensinos morais de Jesus. Então, eu, como espírita, que sigo o Evangelho, jamais poderei apoiar o lado A ou B de uma guerra. Não. Eu tenho que utilizar as ferramentas tecnológicas, como são as redes sociais, para falar da não violência, da paz, da fraternidade e da solidariedade, das suas boas consequências para o relacionamento humano, e sempre ser totalmente contrário a qualquer tipo
de violência, seja ela qual for. Eu costumo sempre dizer que as ferramentas tecnológicas, elas são neutras. Podem ser úteis ou não, dependendo do uso que fizermos dela. E aí você tocou num ponto que é crucial. Qual é o uso que estamos fazendo das redes sociais? E vejo muitos espíritas que publicam coisas que colidem com a própria doutrina espírita, colidem com o evangelho, fazem até disputas político-partidárias, não é, nas suas redes sociais, quando nós espíritas nada temos a ver com isso. O nosso guia e modelo, o nosso líder é Jesus. E ponto final. Nós não temos que ser a favor deste ou daquele. Nós temos que ser a favor da guerra, da paz. E condenar toda e qualquer ação violenta. Porque a violência não tem justificativa. Precisamos procurar o caminho do amor. E as redes sociais, elas representam uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos. Não que tenhamos que lutar aí por ter muitos likes, muitos seguidores, não é isso. Mas que possamos ser influenciadores morais, não meros influenciadores digitais, porque tem muita coisa ruim aí na internet com esses influenciadores. Mas o espírita precisa ser um influenciador moral. Tá? E publicar sempre e falar sempre coisas boas, verdadeiras e úteis, que são os famosos 3 filtros da filosofia grega. É verdade? É bom? É útil? Nós temos que pensar sempre nisso. Tá? E lembrar também de orar. A oração é uma ferramenta também muito profunda. Temos que orar pelos atuais líderes das nações. Temos que orar por todas as pessoas que ainda estão distanciadas de Jesus, que ainda não conseguem fazer o bem. Nós temos que exercitar a compreensão, o perdão das ofensas e começar a trabalhar, o saber se colocar no lugar do outro, para fazer ao outro somente aquilo que eu desejo que o outro me faça. E temos que trabalhar muito isso com essa criançada, esses espíritos reencarnados. Olhar para a criança e simplesmente perguntar: vem cá, você gostaria que isso fosse feito com você? Aqui teve um acontecimento uma vez na evangelização, na minha época de evangelizador, garoto lá, realmente, aquele famoso terrível. Aí ele apontou alguma coisa lá e eu tive que parar tudo. O que foi? Porque não sei o que e tal. Depois eu vou dar um socão na cara dele quando a gente for lá para fora, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas antes disso acontecer, vem aqui comigo que eu vou lhe dar um socão. Tá? Que isso, tio? O senhor não pode fazer isso. Não posso? Por que eu não posso? Eu quero entender essa sua lógica. Porque você disse que vai dar um socão nele, porque, na verdade, você é mais forte e mais alto do que ele, então você vai pegá-lo lá na rua. Mais forte e mais alto aqui dentro dessa sala sou eu, porque eu sou o adulto. Então, se você, pela lei do mais forte, tem o direito de socá-lo, então, usando essa lei, eu tenho, sim, o direito de socá-lo. Aí ele arregalou os olhos, pensou um pouco, falou, não, mas o senhor não deve fazer isso. Meu filho, agora mudamos, então, de questão. Poder, eu até posso, mas você disse que eu não devo fazer. Minha gente, vamos lá, vamos discutir isso. Qual é a diferença entre poder fazer e dever fazer? Para ficar claro. Porque eu posso, mas não devo fazer. E gerou todo um diálogo, todo um bate-papo, toda uma conversação a esse respeito, e que eu fui levando para esse aprendizado de que somente devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam.
Isso é a educação moral. E estamos, então, trabalhando a empatia. Não quer dizer que ele vá se transformar e virar um anjo. Não. Mas ele vai pensar. Ele vai pensar 2 vezes. Hoje ele não pensa nenhuma vez, mas pelo menos vai pensar 1 ou 2 vezes antes de agir violentamente, porque ele vai lembrar daquela aula, daquele diálogo, toda aquela conversa, dos exemplos que foram dados. Aí, quem sabe, ele começa, então, a perceber que, para além da violência, existem outros caminhos para resolver aí as nossas dificuldades de relação com os outros, e que é possível colocar em prática esse outro caminho, que é o caminho da paz, do diálogo, da não violência. Essa caminhada nós vamos fazer na família, na escola, etc., mas também vamos fazer isso utilizando as redes sociais, essa tecnologia que está aí. Eu estou à frente, atualmente, como editor da revista Educação Espírita, que foi recém-lançada, e é uma revista digital, no formato PDF, com distribuição gratuita, e que nós estamos utilizando as redes sociais e as listas de transmissão de um WhatsApp, por exemplo, para fazer a divulgação e distribuir a revista. E esses últimos dias, eu tenho aqui trabalhado tanto porque é cadastro do Brasil inteiro, e agora de fora do Brasil, porque já está vindo cadastro de pessoas querendo receber a revista lá de Angola e assim por diante, utilizando as redes sociais para divulgar o bem, fazer o bem. Então, é isso que nós temos que fazer enquanto espíritas, até que consigamos ter mais força do que esses influenciadores ditos digitais, mas que pregam o materialismo, o egoísmo, o sensualismo e assim por diante. Então, as redes sociais são neutras. Elas dependem do que estamos fazendo com elas. E, para bem utilizá-las, precisamos nos educar. Fantástico, fantástico. Eu estou até aqui com a capa, eu recebi, eu faço parte da sua lista de transmissão, então está aqui a primeira edição do mês de março e abril, né? É uma edição bimestral, né, Marcos? Isso. E aqui você vai abordar principalmente aqui Kardec e educação moral, que é o tema que está permeando esse assunto a respeito da empatia, espiritismo, doutrina da educação, arte e educação, educar para a cooperação, que com certeza é uma coisa que nós precisamos aprender a cooperar ao invés de competir, estimular a cooperação, o trabalho conjunto, a construção conjunta, ao invés da construção unilateral do indivíduo, você tem que ser melhor do que o outro. E aí, a outra tema de capa, você vai falar a respeito do Leopoldo Cirne e o ideal de educação. Então, assim, a gente dentro dessa sua fala, muito mais do que falar, você, junto com a sua equipe, você atuando aqui como editor, tem trabalhado na definição do roteiro, né? Com base na doutrina espírita. Olha aqui, esses assuntos aqui podem nos ajudar a entender mais como atuarmos, nós espíritas principalmente, porque é uma revista para todas as pessoas, mas ela tem que calar mais fundo aos espíritas, pela responsabilidade que temos de, nesta encarnação, sermos agraciados com a dádiva de conhecermos a doutrina espírita, né? de vivermos ou de professarmos os ensinamentos doutrinários. Né? Muitas vezes a gente professa, mas não vive. Mas aqui eu vejo, Marcos, que você, dentro dessa sua caminhada de longos anos, consegue sintetizar aqui, talvez, dentro da revista Educação Espírita, roteiros, né? E eu acho que é muito essa necessidade de estabelecimento de roteiros claros e objetivos que muitas vezes nos dão aquela falsa impressão de que fala assim, olha, eu não faço porque eu não sei como fazer. E, na verdade, os espíritos deixam claro para nós que tudo depende do uso da nossa boa vontade, do uso da nossa vontade, para que a gente
ou afaste os arrastamentos em relação às más influências, ou para que a gente construa alguma coisa diferente dentro da seara do Cristo. Mas aí você coloca uma coisa muito interessante, Marcos. Você fala que é uma verdade para nós, né? Quem é o modelo e guia para aqueles que professam a doutrina espírita, e esse modelo e guia é de fato Jesus. Mas a pergunta que eu te falo, por que nós ainda nos aferramos a conteúdos, não vou dizer que são anticristãos, mas, por exemplo, são diversos aos ensinamentos do Cristo, por exemplo, quando a gente se pega aos ensinamentos do Velho Testamento. A gente não consegue, muitas vezes, perceber que a chegada de Jesus ela não apaga os ensinamentos contidos ali no Velho Testamento, mas ela nos traz uma possibilidade de perceber esses ensinamentos pelo olhar do amor, pelo olhar da compaixão, pelo olhar da empatia. E aí eu ainda vejo muitos de nós religiosos nos aferrando aos conceitos mais embrutecidos do Velho Testamento. Ou seja, quando a gente está falando de guerra, quando a gente está falando de que o problema do outro é porque ele não se esforça e esquece toda a estrutura que cerca o indivíduo, será que a gente está seguindo Jesus? Será que a gente está sendo empático, assim como preconizado por Jesus? Ou será que a gente está se prendendo aos ensinamentos mais virulentos, mais arcaicos do começo da nossa trajetória caminhada enquanto espíritos em direção a esse processo de construção? Bom, Luiz, historicamente falando, Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, ele demonstrou por A mais B que o cristianismo, a partir dos ensinos de Jesus, compunha uma nova doutrina, uma nova visão sobre Deus, a vida e o ser humano. E que Jesus havia rompido com o judaísmo. Ou seja, o cristianismo era uma nova vertente religiosa, era uma nova corrente filosófica, que nada tinha a ver com o judaísmo. E foi uma luta muito grande para que os primeiros cristãos, que eram oriundos ali da Palestina, eram judeus, entendessem isso, que tinha que se romper com as velhas crenças, princípios e rituais do judaísmo. Aos poucos isso foi acontecendo. Mas no ano 325, quando oficialmente surge a Igreja Católica, foi cometido um equívoco terrível, porque a Igreja Católica, obedecendo interesses outros, mundanos, materiais, políticos, sancionou o Velho Testamento, na famosa Bíblia Sagrada, juntando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento reúne os livros sagrados dos judeus. Os 5 primeiros livros, o chamado Pentateuco Mosaico, são livros que relatam a história do povo judeu através da liderança de Moisés. Ora, o cristão não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Tanto que os 5 primeiros livros do Velho Testamento católico, eles são a Torá judaica. Mas o cristianismo rompeu os laços com o judaísmo. O espiritismo veio reviver em espírito e verdade o evangelho. Por isso que o espiritismo é uma doutrina cristã, de bases cristãs. Então, o espírita não tem nenhuma necessidade de estudar o Velho Testamento. Nós não temos quase nada para extrair do Velho Testamento, a não ser, claro, as questões proféticas sobre o advento do Messias, algumas lições de ordem moral aqui e ali, nos Salmos, e assim por diante,
E ponto final. Mais nada. Nós temos que nos ater ao Novo Testamento, ao Evangelho, às lições de Jesus, que foram grafadas por Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo de Tarso e os demais conteúdos que compõem o Novo Testamento. Mas por que não fazemos isso? Como você bem lembrou, por que temos umas ondas dentro do próprio movimento espírita em que muitos companheiros e companheiras se voltam a estudos bíblicos, que são estudos do Velho Testamento? É porque o nosso orgulho ainda é mais forte. Nós, então, preferimos acomodar as coisas a nós, ao nosso pensamento, ao nosso querer, à nossa zona de conforto. E muitas vezes fazemos interpretações, inclusive equivocadas, dos próprios ensinos morais de Jesus, mas que não nos tiram da zona de conforto. Então, eu olho para a evangelização no centro espírita e vejo evangelizadores muito preocupados em ensinar o que é perispírito, reencarnação, vida depois da morte, mas você não consegue encontrar no currículo as leis morais. Você não consegue encontrar no currículo, no ano todo, o trabalhar as virtudes, o amai-vos uns aos outros, o perdão das ofensas, saber se colocar no lugar do outro, etc., etc., que é a essência do Evangelho. E aí nós nos perdemos. E, claro, não conseguimos ser empáticos, nem levar a nova geração à empatia, de saber se colocar no lugar do outro e saber sentir o outro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são desvios perigosos dentro do movimento espírita. Nós não temos que perder tempo em querer estudar o Velho Testamento. Nós precisamos nos debruçar no Novo Testamento, mas sem nos perdermos em discussões estéreis, teológicas, interpretativas. E Kardec já é claro em relação a isso. E com o Evangelho, a mesma coisa. Não estamos aqui para ficar fazendo polêmicas. O que importa no Evangelho são os ensinos morais de Jesus. O resto, pouco importa. Se Jesus curou, deixou de curar, se ele multiplicou o pão para 3.000, ou 5.000, ou 10.000 pessoas, e se isso é possível, etc., etc., essas coisas não pertencem ao Espiritismo, que, obviamente, tem, sim, as hipóteses para explicar os determinados fenômenos, chamados de milagres, mas milagres não existem. Mas o foco do Espiritismo é a moral do Evangelho. E aí, sim, finalmente aprendemos a seguir Jesus, nos melhorando. E eu lembro aqui, Luigi, um querido amigo, dirigente de centro espírita, no final da reunião mediúnica, ele aproveitou a comunicação do guia espiritual através do médium e perguntou: meu irmão, qual é a sua recomendação para melhorarmos as atividades do nosso centro espírita? E ele estava esperando toda uma resposta que o espírito ia dar. O espírito respondeu simplesmente: melhore-se. E se despediu. Porque é isso. Eu me melhoro, moralmente falando, tudo ao meu redor irá melhorar pela força do meu exemplo. Isso é o Evangelho. Isso é a empatia. Marcos, nesse sentido, né, esse ensinamento que você coloca, ele mostra para nós que eu, né, preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Marcos, nós já estamos aqui a 2 minutos do final do nosso encontro. Eu quero te agradecer, agradecer muito a oportunidade de você estar aqui, nos brindando com esse manancial de reflexões que são propostas. Então, nós temos mais 1 minutinho para a sua despedida e convidando os nossos ouvintes para a próxima semana estarem aqui conosco. Luiz, eu agradeço pelo convite que me foi feito, estar com você e com todos
aqui no programa, deixando um grande abraço aí aos espíritos de Leopoldina e toda a região, que me é muito grata, e que possamos prosseguir estudando o Espiritismo, acreditando na educação moral e fazendo os esforços para transformá-la na prática, na vivência, porque não basta saber, é preciso viver. Meu muito obrigado e paz em todos os corações. Obrigado, pessoal. Um bom final de semana a todos. Jairo, muito obrigado. Obrigado você, meu amigo Luiz. Parabéns aí, Marcos, de Mário. Um abraço. Foi um prazer vê-lo aí, né? E esperamos receber